Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 27 de outubro. Bom dia, Sinara. Giselda Oliveira, bom dia. Bom dia, Carla Isis do Bock. Ana Tereza, tudo bem, gente? Que espetáculo! Hoje é quinta-feira. Começando mais um Dharma, eu amo Dharma. Bom dia, Grácia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Cris. Quem mais entrou que eu não vi? Gente, que felicidade a gente poder estar num momento da vida que a gente pode olhar o Dharma de frente. Bom dia, Rossana. Experimentá-lo. Amanda Azevedo, é isso? Bom dia, Maria. Esse que está cantando é um dos maiores artistas do Rio Grande do Sul. Bom dia, nega. Tu viu meu post, nega? E o tempo dirá, disse-lhe de uma forma impetuosa, e o tempo disse. Né? Adoro. Bom dia, Kátia. Gente, ouça essa música. Essa é a Rosa dos Tempos, do Alessandro Sensi. Olha que música. Ele é maravilhoso. Bom dia, Rosali. O Sensi é um artista completo aqui de Lajeado, amigo meu de muitos anos. Ele é maravilhoso, não tenho que descrever. Quem conhece o Sensi sabe disso. Bom dia, Eliana. Ele é poeta, essa música dele é um baita de um compositor, um grande instrumentista. Bom dia, Luana. Um artista plástico, que mais escultor e um ser humano lindíssimo. Bom dia, Nara. Quem conhece o Sensi, levanta a mão aí. Ele é perfeito, assim, em todos os aspectos de arte, assim. E é muito lindo de ver, eu babo por ele, né? É o primo da Dina, né, Kátia? Eu realmente pago o pau para ele, assim, eu acho muito raro ter um artista tão completo. É muito difícil, ou às vezes tu faz uma coisa, faz uma outra coisa. Ele, em todas as áreas que ele atua, seja na literatura, seja na poesia, né? Em contos, narrativas curtas, escultura, pintura, é algo... Comprem os quadros do Sensi para vocês verem o que é, assim, que é o quadro dele. E a música. Então eu realmente sou um fã. Admiro demais ele. Assim. E um grande amigo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Odete. Olha só. Tem isso assim. Procurem por Alessandro Sensi, com C, né? C-E-N-C-I. Bom dia, Pati. E essa é a Rosa dos Tempos. Ele tem outras músicas também maravilhosas. Eu realmente sou muito apaixonado por ele, assim, um grande amigo. Vem muito aqui em casa tocar e a gente se divertir. Então procurem Alessandro Sensi. Bom dia, Stanley. Bom dia, Ângela. Vamos começar o nosso Dharma? Todo mundo já chegou? Todos já, né? Perfeito. Vamos lá. Então, assim, ó, Pema Chodron, quando tudo se desfaz, e se desfaz mesmo, eu acho divertido, a vida é muito louca, meu. Orientação para tempos difíceis, editora Grifos, que nos presenteou com esse momento. Muito obrigado, editora Grifos. Por que eu já estou agradecendo? Porque nós teremos a leitura do Dharma hoje e amanhã a gente finaliza este libreto. E aí a gente dá uma pausa semana que vem ali, alguns dias, e eu já lanço outro livro que será da editora Lúcida Letra. Tem dois que eu quero ver, eu vou escolher entre um ou outro, talvez eu faça uma enquete com vocês, e aí a gente decide. Mas tem dois, amanhã eu já mostro os dois. Vou pegar os dois ali e vou mostrar. Então fiquem atentos que hoje e amanhã a gente finaliza o livro. A gente hoje vai ler Revertendo a Roda do Sansara e amanhã O Caminho é o Objetivo. Então, e os próximos dois livros que lerei são muito lindos também.
É isso. E o tempo dirá, revertendo a roda do Sansara. Capítulo 21. A gente começou ontem. E aí a gente segue aqui agora. Então ontem a gente leu aqui, ó. Frequentemente sugiro um aluno que procure terapia. Bom dia, Rosa. Vejo-a como um método específico e eficaz, que pode ser extremamente útil para algumas pessoas. Para alguns de nós, trabalhar de perto com um terapeuta que se abstém de julgamentos permite superar o medo e finalmente desenvolver bondade amorosa em relação a si mesmo. Ah, sou novo aqui, se importa em explicar depois como funciona após uma semana? Ah, sim, eu geralmente dou um tempo, até para eu também descansar um pouco, porque é uma rotina que acaba desgastando um pouquinho. E aí eu organizo outras coisas, é bem pessoal mesmo, nada. E até para não saturar vocês também. Porque eu estou lendo o Dharma, Stanley, comecei com essa proposta na pandemia. Né? Dei muitos cursos na pandemia, chegava a ter salas com 80 alunos, salas no Meet, né? E cursos um atrás do outro, o dia inteiro com lives, ajudando o pessoal na pandemia. E comecei com a leitura do Dharma, também no começo da pandemia, e não parei mais. Foi uma proposta que eu quis fazer como disciplina para mim também, e para levar o Dharma às pessoas. E aí, então, a cada livro que eu finalizo, eu dou um tempo, assim, até para vocês descansarem também, não acordarem tão cedo. E foram lidos, esse aqui é o 11º, eu acho. Não sei se tem alguém aí, quem conta isso é a Cris. Mas eu acho que é o 11º livro, eu li centenas de páginas. Tá? Então daí eu paro aquela semana, não chega a ser uma semana, assim. E aí retomo, dou uma descansada. Então fiquem ligados. Ao mesmo tempo, sei que o Dharma é mais revolucionário e que para muitos de nós fornece as ferramentas e o apoio de que necessitamos para encontrar nossa própria beleza, nosso discernimento e habilidade para lidar com a neurose e o sofrimento. É a Cris que sabe contar isso aí, mas eu acho que é 11º, né, Cris? Porque é muito legal, tem as pessoas que ficam, né, que nem a Rosalia, que divulga muito o Dharma, Rosalie Sombrio aí, ela divulga muito o que a gente faz aqui na Arquitetura da Mente. Então eu agradeço a todas as pessoas, né? Bom dia, Conceição. Um dos truques parece ser confiar no Dharma o bastante para trazê-lo diretamente para nossos pesadelos, não como uma teoria inútil que nos distancia de nossas principais questões, ou algo que devemos alcançar, mas como um bom alimento, como um medicamento sem efeitos colaterais, que pode ser aplicado sempre e em qualquer lugar. Bom dia, Grazi. Ó, a Cris diz que são 2 anos e 3 meses. Viu só? Todos os dias. No começo a gente lia, inclusive, sábado e domingo. Aí depois começou a ficar demais, assim. A chave está em mudar nossos hábitos, principalmente nossos hábitos mentais. Lembro-me do dia em que compreendi, sem nenhuma reserva, que o uso que fazemos de nossa mente é que cria nossas próprias circunstâncias, pela constante padronização de nossas respostas à vida, seguindo um modelo antigo, empoeirado e muito previsível. Surgiu um problema com dinheiro. Ele estava acabando e comecei a ficar tensa. Sentia como se um enorme peso estivesse literalmente colocado sobre minha cabeça e entrei em pânico. Precisava encontrar uma saída e não conseguia relaxar até achar uma solução. Era impossível apreciar a luz do sol refletida na água. A águia pousada em uma árvore junto à minha janela. Então, quando a gente está com falta de grana, gente, é difícil a gente olhar para as coisas e dizer, bah, que coisa mais linda, que tudo, né? A gente fica realmente... Quem já passou por falta de grana aí, levanta a mão. Eu levantei aqui, quem está olhando para a tela. Quem já passou por problemas de falta de grana aí? Tem gente que está com a vida ganha aí, né? Mas tudo bem, mas nem todo mundo é assim. Vamos ver quem levanta a mão. Quem já passou por problemas de grana? Tudo passa, né, gente? A não ser o Elon Musk.
Olha aí, ó. Já começou a levantar a mão. A Amanda foi a primeira. A Amanda estava com a mãozinha pronta ali, ó. Olha aí. Né? Olha aí. É claro, né, gente? E aí a gente perde a noção, assim, perde completamente, poxa. Né? Bom dia, Regina. Ah, tem gente que eu não acredito muito aí. Eu vou começar a citar os nomes. Tá, vou parar, não vou pegar no pé. Todo esse cenário era insistentemente familiar, mas não sei por que dessa vez tudo parecia mais acentuado que antes. Provavelmente esse era o resultado de olhar durante anos, tanto quanto possível, com honestidade, sem crítica, para a minha própria experiência. Possivelmente era também resultado de todo o treinamento de meditação que fazia para observar quando me desviava, voltando então simplesmente ao presente. De qualquer modo, nesse dia consegui sacar. Exatamente ali, no meio de um estado mental muito habitual, compreendi o que estava fazendo. Não apenas vi minha atitude, mas também parei. Deixei de seguir meu plano costumeiro para resolver o problema. Decidi não correr agitada, tentando evitar o desastre. Permiti que meus pensamentos do tipo "só eu posso salvar essa situação" viessem e se dissolvessem. Olha, ela está dando a dica de como ela lidou com isso, vamos ver. Resolvi ver o que aconteceria sem minha interferência, mesmo que isso significasse deixar tudo desmoronar. Às vezes, temos que simplesmente deixar tudo desmoronar. Interromper minhas ações foi o primeiro passo e o mais difícil. Não evitar o desastre era ir contra o padrão do meu próprio funcionamento. Senti como se estivesse forçando no sentido contrário uma enorme roda que girava, com tremendo impulso na direção habitual. É disso que trata o Dharma. Virar nossos hábitos ao contrário, inverter o processo pelo qual tornamos tudo tão sólido, reverter a roda do samsara. Isso começa com a percepção de como giramos em círculo, da mesma velha maneira. Bom dia, Daisy. Normalmente sentimos que há um grande problema e que precisamos resolvê-lo. As instruções nos recomendam para parar e tomar uma atitude que não seja costumeira. Qualquer coisa, menos correr desenfreadamente na mesma velha direção com os mesmos velhos truques. Nos ensinamentos budistas, há muitas instruções sobre reverter a realidade. Ouvimos conselhos como: medite sobre aquilo que causa ressentimento e volte-se para os pontos difíceis. Enquanto Trungpa Rinpoche estava ainda no Tibete, seu mestre, Khenpo Ganchar, treinou-o nesse modo de vida. Ele o chamava de instrução sobre a natureza não dual da realidade. Aqui fica muito longo para tentar explicar isso para vocês, mas enfim, quando surge o objeto, surge o sujeito. E o objeto não está separado do sujeito. E quando o objeto surge e o sujeito surge, a gente vê a nossa condicionalidade, que são as coisas com as quais a gente carrega, são os nossos condicionamentos, são as nossas criações, a forma como a gente foi criado, enfim, tudo mais. As nossas ideologias, crenças, tudo. Só que tudo isso é criação. Tudo isso não é real. Não é a nossa real natureza da mente. Se fosse a real natureza da mente, todo mundo seria igual. E isso não é possível. Porque a mente ela é vazia de si mesma. Quando perguntamos a Rinpoche o que havia acontecido com Khenpo Ganchar, quando fugiram do Tibete, ele respondeu que não tinha certeza, mas achava que enquanto os outros estavam fugindo para a Índia, Khenpo estava indo para a China. Então, em direção à boca do dragão ali. Esse tipo de instrução é algo aplicável à nossa vida e pode causar mudanças revolucionárias em nossa maneira de perceber as coisas. Eu me lembro ano passado, quando tudo se desfez, e eu tive que parar, e aí eu saí caminhar por 10 dias, fiz 200 quilômetros de caminhada solitária, em silêncio,
e por montanhas, pela serra, né? Vocês sabem que a serra aqui de Canela, Gramado, é muito, muito intensa, e aí caminhava pelo meio do mato, pelo meio das trilhas, pelo meio das ruas, enfim, só estrada de chão, não pegava cidade. E fiz 200 quilômetros. Dormindo em mosteiro, dormindo em pequenas pousadinhas, casas de família e em silêncio. E aí, porque eu precisava ver o que tinha acontecido comigo, o que tinha acontecido, né, com essa... Quem acompanhou sabe o que eu estou falando. E quando tudo se desfez, assim, o chão se abriu, assim, né. E estou falando isso porque ontem eu recebi uma luz, assim, como o tempo ele é necessário para que as coisas se acomodem. Então tudo aquilo que eu passei, agora ontem eu recebi de um amigo uma notícia que as coisas estão tomando um rumo que me deixou tranquilo. E aí quando eu caminhava, todo mundo avisava, ó, quando tu chegar quase no final do destino, que eu fiz um traçado de um destino, né, um caminho, tem um problema que tem um cachorro. Esse cachorro é muito grande. E aí os peregrinos estão tendo problema para passar por esse cachorro. E a gente já avisou a prefeitura, a gente já avisou isso. Eu recebi a luz há 2 meses atrás. A Amanda, só porque eu conheci a Amanda tá... Não, ela tá que tá, né? E aí eles diziam, ó, a gente avisou a prefeitura, avisamos o dono da casa para retirar esse cachorro da rua, da estrada, né? E aí a gente começava a subir o morro e faltava só mais uma trilha para finalizar praticamente os 200 quilômetros. E todo mundo apavorado na noite anterior, né? Eu via os movimentos, assim. E eu saía a caminhar sempre sozinho, sempre em meditação. Eu passei em meditação, sem celular, por todos os 10 dias dos 200 quilômetros. Eu não falava, só ouvia. Eu disse, bom, o que eu vou fazer? Quando eu vi, gente, aquele cachorro imenso estava no meio da rua, no topo, no pé da montanha. E ele parou e ficou, do tipo, passa. Eu não tinha nenhuma dúvida. Eu segui reto nele, sem desviar, sem pegar pedra, sem pegar madeira. Tinha muita coisa na estrada, estrada de chão. E eu segui reto nele, decidido, em direção à China, como o Kempo estava indo, em direção ao problema, decidido. Ele não iria me desviar do meu caminho. Eu estava decidido, estava tranquilo também. 10 dias caminhando em silêncio, tu fica com uma postura muito tranquila. E aí ele simplesmente foi saindo, coando, saindo, subiu no barranco e saiu da minha frente. Quando eu cheguei na pousada, as pessoas disseram, quem conseguiu passar pelo cachorro? Esse tipo de instrução é algo aplicável à nossa vida e pode causar mudanças revolucionárias em nossa maneira de perceber as coisas. Eu não fujo dos problemas, eu encaro os problemas. E a meditação e o budismo me fizeram assim. Eu encaro de frente, olho na cara assim. Meu primeiro passo foi decidir não agir, movida pelo impulso habitual. Foi um teste, uma exploração através dos ensinamentos budistas, que afirmam que criamos nossa própria realidade, que o que percebemos é a nossa própria projeção. Tudo em mim implorava para que agisse da mesma velha maneira, mas eu me lembrava dos ensinamentos e de como eles afirmam que, enquanto nos apegarmos aos conceitos de bem e mal, o mundo continuará a se manifestar sob a forma de deusas benevolentes e demônios maléficos. Eu queria descobrir se isso era verdade ou não. Eu falei essa semana sobre aquele filminho que tem no Netflix, Bom Dia, Natasha, A Escola do Bem e do Mal. Vale a pena assistir. Gente, esses filminhos de fábulas assim, e é muito legal, adoro essas coisas. O filme ele tem uma metáfora muito interessante, faz uma analogia sobre o bem e o mal. E o que é o bem, o que é o mal? Quem é que falou aqui na aula, alguém presencial? Acho que foi a Carla, né, Carla? Alguém falou. Tinha horas que eu queria estar do lado do mal, porque a gente via que o bem era muito ruim. E é bem isso mesmo, a gente não sabe o que se esconde por trás de uma coisa ou outra. Pude experimentar esse novo caminho, sem rigidez ou severidade, porque havia me treinado para fazer amizade com meus pensamentos e emoções.
por alguma razão, não é possível prosseguir no caminho sem cultivar uma ilimitada amizade consigo mesmo. Quando meditamos e ouvimos os ensinamentos, é bom lembrar que estamos empenhados em desenvolver a bondade. Foi a Andréa Marchini, né? Isso, obrigado, cara. Eu não lembrava, sabia que era alguém sentado perto ali da parede, assim. Ótimo, obrigado. Uma vez, quando estava ensinando em Austin, no Texas, um homem me procurou após o fim de semana e disse que havia gostado muito da instrução que dizia para perceber o tom de voz que usamos quando rotulamos pensando. Se fosse rude, deveríamos repetir com mais delicadeza. Isso me tocou muito. Ele disse e continuou: agora, quando minha mente começa a divagar, apenas digo para mim mesmo: pensando, minha boa amiga, pensando. Após vários anos, muitos de nós ainda continuam a praticar com severidade. Tem gente que pratica que parece que está matando, sei lá, um leão. Só senta bem. Praticamos com culpa, como se fôssemos seres comungados se não fizermos tudo certo. Praticamos para não nos sentirmos envergonhados de nós mesmos e com medo de que alguém descubra que, na verdade, somos muito maus meditadores. Hoje de manhã, era 4 da manhã, abri toda a janela, tem uma porta-janela assim, aqui em cima fica o quarto, e aí tem uma parede verde, que é um parque, eu moro num parque, né, um parque municipal. Então é uma mata, quem conhece aqui sabe que o lugar é paradisíaco. E abri, às 4 horas da manhã eu estava meditando. Quando foi 5 horas da manhã eu disse: tu não meditou foi coisa nenhuma. Isso tu chamou de meditação, eu vi que foi uma várzea total. E isso que eu pratico há 200 anos. Várzea. Estava só curtindo a vibe do dia ali. Dia amanhecendo, as corujas cantando ainda. Depois os passarinhos. Dia amanhecendo, coisa mais linda, por trás das árvores. Eu só na vibe. Sentindo a brisa batendo. Chamou isso de meditação. E depois cobra dos alunos: medita? Mas medita se tu não meditou, rapaz. Tu ficou ali só sentado. Foi tão bom. Estava a fim de ficar só sentado. E fiquei, sem nenhum problema. Onde é que eu parei? Aqui. Após vários anos, praticamos para não nos sentirmos envergonhados. Uma velha piada diz que um budista é uma pessoa que ou está meditando ou está se sentindo culpada por não estar meditando. É bem isso. Não vejo muita alegria nisso. Mas talvez o ensinamento mais importante seja o de tornar-se mais leve e relaxar. É de grande ajuda quando lidamos com nossa mente instável e confusa. Lembrar que estamos desbloqueando a suavidade que existe em nós, deixando que ela se espalhe. Permitimos que ela torne a autocrítica e as reclamações menos agudas. A Ana Teresa disse: né, Lena? Às vezes não rola, às vezes a gente fica ali só de vários e total. Mas é bacana isso também. É o que é a experiência do que está acontecendo. Alguns de nós conseguem aceitar os outros, tal como são, muito mais facilmente do que aceitam a si mesmo. Achamos que a compaixão destina-se a alguma outra pessoa e nunca nos ocorre senti-la por nós mesmos. Estou lendo um livro sobre compaixão que é espetacular. Espetacular. Minha experiência me diz que ao praticar sem deveríamos, entre aspas aqui, descobrimos gradualmente nosso estado desperto e confiança. Aos poucos, sem qualquer planejamento, além da disposição de sermos honestos e bondosos, assumimos a responsabilidade por estarmos aqui, neste mundo imprevisível, neste momento inédito, neste precioso corpo humano. Finalmente, chegou o momento em que eu estava pronta para desacelerar o impulso habitual da minha mente e parar de ser tão previsível. Comecei deixando de agir de modo costumeiro e achei isso muito difícil. Surge um enorme anseio de resolver o problema. Trungpa Rinpoche chamou isso de saudade do Sansara. Tem saudade do samba e tem saudade do Sansara. Vamos montar uma banda budista, Saudade do Sansara. O que vocês acham? Daí nós vamos tocar na nossa rádio Dharma M.
Entretanto, minha curiosidade sobre os ensinamentos foi mais forte que o desejo de fazer o que eu sempre havia feito. Nesse ponto, estava entrando em uma terra de ninguém e me sentia vacilante. É aquilo, gente, entenderam? Eu sempre opero de uma maneira, eu sempre respondo de uma maneira. E se eu não responder dessa maneira às situações, às pessoas, às coisas, e responder de outra, ou não responder, o que muda? Aí começa uma nova, sabe? Uma temporada inteira, não é nem episódio. Ela era real, não uma teoria vazia sobre a qual havia lido em algum livro. Não sabia o que aconteceria em seguida, mas qualquer coisa era preferível a reagir da mesma maneira travada. A gente dá um reset, assim, sabe? A gente reseta tudo. Essa caminhada que eu fiz, eu resetei. Eu disse, cara, vamos ver o que vem daí. Como eu vou me comportar daqui para frente com as coisas, comigo? Foi maravilhoso. E os pés, né? Virado em bolha e carne viva já. Os dedos estão em carne viva. Pensa. 200 quilômetros. Cada ação é importante, cada pensamento e emoção também. Eles são o único caminho que temos. Aplicamos os ensinamentos a cada um deles. Por meio deles, compreendemos por que meditamos. Só estaremos aqui durante um breve período, mesmo se vivermos até os 108 anos. Nossa vida será curta demais para presenciar todas as suas maravilhas. O Dharma está em cada ato, cada pensamento, cada palavra. Estamos pelo menos dispostos a observar como giramos e a fazer isso sem constrangimento? Queremos, no mínimo, parar de considerar a nós mesmos como um problema e passar a ver que somos apenas um ser humano bastante comum, que nesse momento pode dar a si mesmo uma pausa e deixar de ser tão previsível. Gente, parem de se achar tão importante. Eu sempre digo isso para mim. Não se acha tão importante, tu não é tão importante assim. Mas tem autocompaixão, amor. Mas a gente não é tão importante assim. As pessoas se acham muito importantes. Todo mundo tem opinião para tudo, vocês já viram? Todo mundo posta uma opinião para tudo de uma forma assim definitiva e se acham super importantes. Parem de se achar importantes. Parem. Sei por experiência própria que é assim que nossos pensamentos começam a se acalmar. Como por um passe de mágica, parece que há muito mais espaço para respirar, para dançar e muito mais alegria. O Dharma pode curar nossas feridas, pode. Aquelas feridas muito velhas, causadas não pelo pecado original, mas por um engano tão antigo que não conseguimos mais enxergá-lo. As instruções nos dizem para nos relacionarmos compassivamente com o ponto em que estamos e para começarmos a ver nossos dilemas como trabalháveis. Estamos presos a padrões de apego e fixação, que fazem com que os mesmos pensamentos e reações surjam de novo e de novo e de novo. É dessa forma que projetamos nosso mundo. Quando conseguimos enxergar isso, mesmo que apenas por um segundo a cada 3 semanas, pegamos naturalmente o jeito de reverter o processo que faz as coisas se tornarem sólidas. Desistimos do mundo claustrofóbico que conhecemos. Deixamos de lado um fardo de séculos e entramos em um território novo. E para finalizar, se você me perguntar como é possível fazer isso, minha resposta será muito simples. Envolva-se pessoalmente com o Dharma. Explore-o com dedicação e relaxe. O Dharma e por consequência o budismo é uma autorrevelação. Quem entra para a corrente jamais será o mesmo. Vamos apenas fazer uma respiração. Apenas faça uma inspiração profunda, 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 enchendo, energizando, alimentando todo o corpo. E soltem, desapeguem sem medo. Faço mais uma inspiração.
É bom, né? Que delícia. Nada especial. Apenas inspirar e expirar. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, gente. Muito obrigado. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam. E toquem a todos, todas. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Tá bem? E amanhã, convidem mais pessoas para a gente finalizar esse livro com chave de ouro, que merece. Merece tudo isso. Tá bem? Lembrem-se, amanhã a gente finaliza. E aí, convidem mais pessoas. Muito obrigado e até amanhã.